Ok, pessoal, boa noite. Obrigada pela presença de todo mundo aí em casa e aqui na sala também. A gente está hoje aqui com mais uma sessão do Cineclube Raul Lopes em todo lugar. Aí a gente veio ocupar de novo o Cineclube, da Sala Humberto Mauro. Hoje a gente tem a presença do cineasta, do crítico, do professor jornalista, roteirista, o Francis Wagner dos Reis, que é um sonho poder trazer ele aqui também, né? Aqui no nosso cineclube presencial e juntando o sonho e realidade, né? A gente mais convidei o professor Nelson para estar aqui com a gente também, né? Fazendo parte do debate. O Máquina Infernal, o filme que a gente vai ver, é um curta-metragem, é um média-metragem, filmado no ABC, que é a região do Francis. Eu também morei lá, meu pai também trabalhou lá, e ele, ele ganhou alguns prêmios, enfim, passou em alguns festivais, passou no Festival de Locarno, né, também em 2021, né? E aí o Francis também tem críticas de Portugal, críticas italianas, né? Tem daqui da nossa amiga Carla também, lá do Rio Grande do Sul, né? Que é a nossa amiga aqui do Cineclube. Então, Francis, se quiser dar uma palavrinha antes, meu pai também. Gente, bom dia, todos. Bom dia. Eu não vou falar muito para não estragar a experiência. É um filme realizado na verdade, ele começou a ser realizado em 2018. A gente vai falar um pouco dele. Ele era uma coisa inicialmente, ele virou outra. Ele era um filme originalmente inspirado por um livro de uma pesquisa sociológica chamada Aparição do Demônio na Fábrica, no meio da produção, do José de Souza Martins, que era um professor de Ciências Sociais da FEFELESH, na USP. E só que quando eu fui fazer pesquisa de locação, eu me deparei com um cenário muito diferente da São Bernardo que eu vivi. Eu não moro mais lá, moro em São Paulo, mas minha família é de lá, minha família é de fábrica também, meu pai é metalúrgico, aposentado, minha mãe também trabalhou em fábrica, e eu vi uma São Bernardo muito diferente, num processo de desindustrialização muitíssimo acelerado. E, enfim, a gente pode falar disso depois, mas o filme original, o roteiro original mudou de acordo com o que eu encontrei pelo caminho numa pesquisa para filmar. Então, algumas coisas mudaram, e é um filme que usa a poética do horror, que eu interpreto como poética, né? O cinema de gênero, o cinema, enfim, é um certo tipo de definição, né? Gênero, melodrama, horror, ficção científica, enfim, são gêneros do cinema, gêneros narrativos, mas eu uso a poética do horror para buscar elaborar algo sobre o trabalho contemporâneo, sobre a experiência do contemporâneo, que talvez não esteja elaborada do ponto de vista da teoria social, do ponto de vista, enfim, da economia. Então, é um trabalho da imaginação, a partir do que eu vejo, do que eu vi, do que todos nós temos visto nos últimos anos. Então, eu peço que abram a imaginação para verem um filme que não é realista, não é está bem longe de ser, bem longe de ser um documentário, mas ele talvez seja uma fábula sobre esse momento do capitalismo tardio que a gente está vivendo, e talvez vocês consigam interpretar alguma coisa a partir do que vocês viram no filme, que vocês vão ver no filme. É isso. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Essa Boa questão noite. de São Bernardo, eu conheci, principalmente Diadema, Rude Ramos, São Caetano, trabalhei nessas áreas todas, né, quando estive vinculado ao Grupo Vilares. Era uma época de muito progresso, de emprego, de muito dinheiro do governo federal, estimulando o desenvolvimento econômico e industrial também, né? Então, era um mar de maravilhas. Muitas encomendas industriais para as empresas, encomendas internacionais, né?
Então, eu não senti dramas, né, econômicos, né, nem me ameaçando meu cargo e nem das pessoas com quem eu trabalhei, né? Só a partir de 81 que inicia um processo de crise da indústria, né? Da engenharia industrial, principalmente, mas aí eu me desloquei exatamente para uma outra empresa, né? No Grupo Camargo Correia, fui trabalhar lá na área de engenharia, né? De projetos, e aí tinha projetos também e encomendas gigantescas pelo Brasil todo, tá? Então, essa parte, né? Essa dificuldade eu não convivi, eu não vivi. Tentei ver, né? Lembrar de mais coisas, né? Estão gravadas na minha mente, muitos amigos, e, inclusive, a lenda de que Lula trabalhou em equipamentos Vilares, só que quando eu fui para lá, o Lula não estava mais lá, né? Ele ficou sabendo que eu ia para lá, né? E falou, esse cara chato vem aqui, eu vou embora. Então, foi lá que ele sofreu o acidente da perda do Minho, né? E demonstrando, então, realmente como que é a questão industrial, principalmente das prensas, né? São máquinas poderosas, ameaçadoras, demolidoras, né? Aço para ela é que nem papel. Imagina o dedo de um trabalhador, né? Valeu. Valeu. Boa noite, pessoal. Voltamos aqui. Agora eu vou passar a palavra para o Francis, depois para o professor Nelson. Vou até liberar aqui o som de vocês também, já. E depois a gente faz o debate com o pessoal daqui e com o pessoal daí também, tá bom? Francis, pode falar. Posso falar? Uhum. Tá, boa noite. Agradeço a presença de todo mundo. Para começar, eu queria falar um pouco como que surge o filme. O filme, na verdade, assim, eu sou... Meu pai trabalhou na Vox durante 24 anos. Eu sou filho de São Bernardo, no sentido que meu pai é metalúrgico, meu pai trabalha em fábrica, então cresci lá. E, enfim, minha vida com o cinema ela se dá sobretudo fora de São Bernardo. Quando eu saio de lá, já nos anos 2000, eu, antes de Máquina Infernal, tinha feito outros filmes como roteirista e ator. Sou crítico, ao menos, acho que desde o início dos anos 2000. Já tinha publicado um livro, já dava aula, sou curador de alguns festivais de cinema. Mas a direção, essa é a primeira. Agora tem uma segunda de um filme longa que está pronto, mas esse primeiro que ele começou a ser realizado, a ideia dele veio em 2017. A ideia original era não era, na verdade, uma história baseada no livro da aparição do demônio na fábrica em produção. Era livremente inspirado. Que livro que é esse, né? José de Souza Martins é um sociólogo, professor da FELESH, na USP, e ele escreveu um livro, que é uma pesquisa, baseado num caso que ocorreu em São Caetano, nos anos 50, e que ele, na época em que aconteceu, ele era office boy interno da fábrica, que eu acho que nos anos 50. Um episódio que 4 operárias de uma fábrica de cerâmica de São Caetano desmaiaram e, quando acordaram, disseram que viram o demônio olhando elas no canto da fábrica. E José de Souza Martins, ele não faz, obviamente, como sociólogo materialista, ele não vai fazer uma, uma, uma investigação sobre o fato místico, né, sobre a lenda urbana. Mas ele vai tentar entender o imaginário, volta àquele lugar, volta às pessoas que vivenciaram aquilo, a própria memória dele, para pensar um pouco sobre o imaginário dessas operárias, as relações de trabalho naquele momento, uh, e a mudança de tecnologia na empresa na semana em que isso acontece, né? E existe, com a mudança de tecnologia, existia também uma mudança no próprio modelo de produção, né? Enfim, é um livro muitíssimo interessante
E José de Souza Martins dedicou parte de sua obra a, a, a investigar, enfim, a vida operária. Tem algum trabalho especificamente na grande ABC, não só, mas também, acho que é o maior trabalho dele. Tem alguns livros importantes, como A Sociabilidade do Simples, né? É, A Aparição do Demônio na Fábrica no Meio da Produção. Ele tem um livro de coletânea sobre subúrbio, a partir de São Caetano, né? Enfim, e quando eu morava no ABC, esse livro sempre me fascinou. Eu, adolescente, enfim, li o livro, algumas coisas eu entendi, outras não, né? Li o livro muito buscando esse relato, esse fato, o demônio aparecer na fábrica, e encontrei outra coisa. Enfim, as operárias, elas tinham vindo, né, o que o livro diz que elas vieram do universo agrário, sobretudo de Minas e do Nordeste, de alguns estados do Nordeste. A religiosidade delas era uma religiosidade, vamos pensar que era os anos 50, era uma religiosidade do interior quase medieval, talvez. E ele vai tentar entender em que contexto se dá essa situação, né? Ao que aquilo, em alguma medida, estava respondendo, que imaginário simbólico talvez estivesse respondendo. É um livro muito interessante. Quando eu quis fazer um filme inspirado ah, por essa história, por esse livro, por essas ideias, eu não quis fazer, por exemplo, um documentário, porque eu acredito que o livro dele é muito melhor do que qualquer documentário que pudesse existir, até mesmo que muitas daquelas pessoas já tinham morrido. Eu não quis fazer uma adaptação do fato em si, porque tem que voltar aos anos 50, um filme de época, não era isso. Me interessava, sobretudo, olhar para o trabalho contemporâneo, usar essa fantasmagoria para tentar entender essa dimensão, a dimensão material e abstrata do trabalho contemporâneo. E aí eu fui, porque minha própria mãe, por exemplo, ela tem histórias de fábrica, e, por exemplo, uma colega dela, que às vezes, em períodos de muita atividade, essa colega dela ia ao chão possuída por alguma coisa. Isso que vocês viram no filme daquela moça que cai, aquilo é relato da minha mãe. Aquilo é uma cena de horror, possuída por esse som, mas aquilo é um relato da minha mãe. E ela dizia que quando essa moça voltava a si, ela tinha que voltar ao trabalho. Os supervisores se escondiam e falava, volta ao trabalho rápido, sei lá, para 15, 20 minutos. E era muito cruel. E todo o relato da minha mãe trabalhou nos anos 70, de fato. Todo o relato da minha mãe é um relato muito, muito obscuro. Porque eu lembro que, adolescente, já entendendo que os anos 70 tinha sido uma ditadura, eu perguntei para ela como que ela viveu a ditadura. Minha mãe, eu quase não vi. Falei, por quê? Eu entrava na fábrica, estava escuro, e saía, estava escuro, e voltava para casa, né? E era de fato, e minha mãe hoje ela é uma mutilada de fato. A coluna dela é torta porque ficava horas em pé, né? Minha mãe é surda de um ouvido, então minha mãe é uma mutilada de fato também. Por mais que não tenha perdido uma parte, o corpo dela está marcado por isso, né? O meu pai trabalhou na Volks numa outra função que não na linha de produção, mas algumas coisas também vieram deles. E aí eu achei que fazer um filme de época seria um fetichismo no caso. Eu quis pensar, criar uma espécie de fábula para pensar o trabalho contemporâneo. E eu não queria fazer um filme realista, porque é um pouco a minha impressão dos filmes realistas, sobre o trabalho, que eles constatam em alguma medida aquilo que a gente já sabe. Então a ideia era apelar para uma fábula de horror, que pudesse trabalhar essa dimensão abstrata, porque, enfim, talvez por meio dessa parábola, dessa fábula, talvez a gente pudesse encontrar um certo sentimento de época, né? Se a gente for pensar que o gênero do horror, ele nunca a gente muitas vezes entende o gênero do horror como uma espécie de segmento do cinema, sobretudo do cinema comercial, mas o horror, ele, assim, a menos no momento em que ele se consolida como um gênero na literatura, por exemplo, ele passa a existir no Ocidente como um modo de lidar com a Revolução Industrial, que é o Drácula. O Drácula é um aristocrata
que acorda na Inglaterra em plena Revolução Industrial, um monstro anacrônico. Ele não tem mais lugar, né? O que é o Frankenstein, né? O Frankenstein ele é uma criação científica, né? De um cientista que fez às vezes, né? O homem matou Deus, digamos assim, no século XIX, né? O homem vira Deus e a sua criação humana, no caso do Frankenstein. Enfim, a gente tem aí o horror lidando, né? Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Médico Monstro. Então você tem toda uma literatura de horror que está lidando com o Trotsky, não, o Trotsky, não, desculpa, o Gramsci tinha uma coisa que me inspirou, inclusive, para pensar esteticamente no filme, que o Gramsci dizia uma coisa: quando o velho, algo como assim, o velho se decompõe, o novo custa a nascer, né? No chiaro escuro entre o velho que morre e o novo que custa a nascer, no chiaro escuro nascem os mundos. Isso é uma frase brilhante, né? Sobre uma carta dinâmica da história. Quando o velho morre e o novo custa a nascer, nesse chiaro escuro surgem os monstros. Isso é um trecho de um ensaio grande sobre história. E aí eu falei, tanto que o filme, você pode notar, ele trabalha o chiaro escuro, né? E isso inspirou, enfim, a gente a fazer o filme. E aí a ideia foi, o roteiro originalmente era outro. O roteiro ele trabalhava com uma fábrica automatizada, ou seja, uma fábrica dos anos 90. E aquilo para mim também estava velho, em algum medida. Pensar o trabalho automatizado. E quando eu fui fazer a pesquisa, e eu querendo mudar esse roteiro, eu falei, não, gente, acho que a gente precisa tentar entender uma fantasmagoria de Bush. Quando eu fui fazer uma pesquisa de locação, onde a gente vai filmar, tal, e eu ainda pensando em mudar o roteiro. Eu fui a uma fábrica que o Nelson deve conhecer, alguns de vocês também devem falar, a Carmanguia, em São Bernardo, fica na beira da Anchieta. E a Carmanguia, naquele momento, ela tinha quebrado, ela tinha fechado. E ela não fazia mais o Carmanguia, ela montava algumas peças e ela montava o Land Rover. Só que ela quebrou e a junta de executivos responsáveis pela fábrica desapareceu. Não, ninguém respondia por essa falência e estava devendo os funcionários, rescisão, demissão, mil coisas. E os funcionários ocuparam a fábrica. E a ideia deles era fazer uma cooperativa. E tinham ganhado na justiça, porque não apareciam, né? E eis que, a uma certa altura, quando eles iam começar a fazer uma movimentação para transformar em cooperativa, uma das figuras que eram da junta de executivos ali, que apareceu e falou, não, eu assumo isso. E a justiça, enfim, deu grande capa para ele. E era, até piada, né? Era o Orleans de Bragança. Como assim? Era o Orleans de Bragança. Sabe quem é o Orleans? Não, Uhum. então, era alguém da família que Gente, assumiu. E aí, é, e aí, e aí eles saíram da fábrica, foram obrigados a sair. Quando a gente foi lá, foi um pouco antes disso, o prédio de escritório estava intocado. Assim, tinham saído de lá, acho que há uns 2 anos, cheio de poeira, mas intocado. E aqueles operários muito melancólicos, alguns morreram esperando, acamparam, morreram de ataque cardíaco, acho que 2 esperando a, a justiça, enfim. E eu senti ali que algumas fábricas estavam quebrando e eu senti um grande medo no ar. Isso era 2018. Tinha rolado a reforma trabalhista do Temer. Então, o sindicato, inclusive, queria ter participado mais do nosso processo e não conseguiu, porque estava tentando salvar o que sobrou em alguma medida. Então, a gente sentiu esse clima no ar, né? Ia ter mudança de governo no ano seguinte. Então, era um período muito difícil. Aí, eu tive a ideia, a partir dessa visita à Carmanguia, de mudar. Fazer uma fábrica em que os donos desapareceram, em que os operários estão trabalhando, não sabem até quando, não tem um horizonte, estão ali dentro, e tem um som que toma um som, né, um monstro abstrato que toma as máquinas e os corpos, né? E faz com que os dois quebrem.
A ideia é um pouco a máquina como corpo, o corpo como máquina de medida, né? O óleo, o sangue, né? Exato. E aí, enfim, eu escrevi por causa do Cássio, que é um amigo lá da Ceilândia, no Distrito Federal, a gente fez esse novo tratamento. Fomos filmar. Fomos atrás de um grupo de atores, que inclusive um deles é coprodutor do filme, que eram atores de teatro, foram da Companhia do Latão, que é a companhia brechtiana, a Companhia Antropofágica, que é também, e o casal, na verdade, eu não queria um casal de formação brechtiana pura, eu queria um casal que tivesse talvez um outro trabalho de corpo, que é o casal protagonista, que eram da oficina, do Teatro Oficina. E aí a gente fez o filme. Ah, e a ideia, enfim, a ideia foi um pouco tentar lidar com uma fantasmagoria contemporânea. Então, eu não usei. Era muito fácil usar a imagem do patrão diabólico, ou criar um monstro, né, que tivesse um físico. Mas eu acho que a grande estratégia do capitalismo é se fazer natural e apagar os seus mecanismos, né? Então a gente é um pouco que o Brecht, o Bertolt Brecht, uma figura que eu gosto muito, o seu trabalho, né, no teatro de estranhamento ou distanciamento é justamente para tornar visível aquilo que o capitalismo tenta apagar, seus mecanismos, né? Que ele naturaliza, como se aquilo fosse natural à sociedade. Então ele gera o estranhamento, o distanciamento. E a minha ideia foi levar isso, em alguma medida, para o filme de horror e fazer um monstro abstrato. Hoje, né, acho que no capitalismo tardio, de fato, no capitalismo financeiro tardio, a gente, de fato, tem aquelas velhas categorias do capitalismo são um pouco mais difíceis da gente capturar, né? Então, foi um pouco um filme em torno muito desse sentimento de época, daquele momento do Brasil, daquele momento, né, desse momento do mundo, e o filme é um pouco sobre isso, assim, e sobre esse momento. Ele é sobre isso e é sobre o trabalho contemporâneo. E aí a gente tem ali toda a sorte, né, enfim, de de elementos ali de um horror, de uma ficção científica precário, né, de uma situação de um país que não, digamos assim, não é um país que fez uma revolução industrial, então a gente tem que ter vários tipos de economia que coexistem. Existe algo anacrônico, existe que é um carro velho, existe que é uma fábrica antiga, né, que existe ainda hoje, né, ou seja, não tem a cara do capitalismo contemporâneo, tal como a gente conhece, que é uma cara ali do século XX. Quando o filme passou em Locarno, uma senhora suíça me perguntou por que eu fiz o filme no século XX. Eu falei, o filme foi feito. A história não é século XX, é de hoje, eu acho estranho, né? E engraçado que quando eu passei no Sindicato dos Metalúrgicos, uma funcionária da Vux falou, nossa, mas é uma fábrica escura. Aí um outro funcionário de uma outra fábrica em Ribeirão Pires, que é do Grande ABC, ele falou assim, não, a fábrica que eu trabalho sozinho num lugar escuro, num galpão, e não é igual a Volkswagen, ele falou para ela, né? Então, assim, alguns estrangeiros, com exceção dos italianos, acharam que o filme tinha algo anacrônico. Sobretudo os suíços acharam muito estranho, óbvio, né? Acho que é um pouco pedir demais pedir para eles que entendam que talvez o sul global não é a imagem, né, do desenvolvimento que eles cultivam, né? O que eles conhecem, né? Que a gente tem uma sobreposição de tempos históricos. Uma economia do século XIX convive com a economia do capitalismo financeiro do século XXI. Então, o José de Souza Martins chama isso de anomalia, né? Quando, digamos, o arcaico e o moderno coexistem, um não supera o outro, né? Então, o filme é um pouco em torno dessas coisas, assim. E, enfim, é o que eu falei para vocês. Assim, acho que o filme circulou no Brasil, na América Latina, acho que ele foi bem compreendido. Ele passou 2 vezes em Diadema, uma em São Bernardo, que foi maravilhoso, porque acho que no ABC foi as únicas vezes que eu não tive que explicar porque era um filme de horror. Eu lembro que uma senhora me falou, eu vou te explicar por que você fez um filme de horror. E eu achei isso muito interessante. E eu vi muitos relatos muito interessantes
sobre a sonoridade, o som da fábrica. Um amigo meu que tinha perdido uma mão numa prensa, né? E como que isso eles levavam às vezes para a cama e para o sonho, o som. Então, o filme também tem essa coisa onírica. Eu quis fazer a fábrica uma, né? Ele tem um ritmo, tem um tempo onírico, aquelas sobreposições de imagem e tal. Então, eu queria tirar um pouco essa coisa da fábrica puramente materialista da produção e trabalhar outras dimensões da percepção ali dentro, da vida ali dentro da fábrica, que ela também o delírio está ali, né? Enfim, não fazer operários que fossem só desdobramentos ou dessas máquinas, eles também têm carne e osso, tanto que a gente vê que no primeiro momento, quando acaba o turno de trabalho, tem um casal se pegando num canto lá, e os outros saem também, vão transar, e afinal de contas, né, a vida acontece, né, no meio das máquinas. E a ideia era um pouco essa, porque às vezes eu fico um pouco cansado ou entediado de ver sempre a figura também do operário que é pura estafa, né? Que é também, a estafa faz parte, mas existe ali uma outra máquina humana que ela também vai procurar outros vetores, porque a vida se faz assim, as pessoas na fábrica também se conhecem, casam, têm seus conhecidos, vão para a praia, ou seja, e eu tentei colocar nas fissuras desse cotidiano esses encontros assim, porque eu lembro que o Pasolini odiava os filmes do Eisenstein. Eu gosto, mas o Pasolini dizia o seguinte: em O Coração do Potequim eu não vejo trabalhadores marujos, marinheiros, eu vejo um monte de robozinhos padronizados que funcionam do mesmo jeito. Por isso que o Pasolini ele colocava na questão do popular, nesse corpo, ele colocava também esse corpo que ele é massacrado, mas ele também tem uma pulsão de vida grande. E o Pasolini ele trabalhava isso na chave do erótico também, de uma economia erótica, que, em alguma medida, ela resiste, ou ela, como é o caso de Saló, ela cria uma heterogeneidade fundamental com o opressor, né? Então, eu achei que seria interessante colocar, né, trabalhar as coisas um pouco nessa chave. Curiosamente, tudo diz respeito ao filme de horror, ao gênero mesmo, como é o erótico, a violência, o medo, né, o thriller, o suspense prolongado, o trabalho com tempo. Beleza. Obrigada, Francis. Nossa, agora você comentando, eu lembro quando ele escreveu esse roteiro, começou nos anos 2000, 2005, por aí, né? E aí eu lembrei dessa história que ele tinha lido também, desse sociólogo, enfim, lá da Fefeleche, e agora nossa, desde aquela época ele já estava fazendo, porque filme é difícil fazer, né? Então e de um livro que ele leu na adolescência, né? Muito legal. Então, agora a gente vai ouvir o professor Nelson, depois a gente vai passar para o Zé, e aí depois vai bater a bola para cá e vai fazer esse ping-pong, beleza? Então, pai, Bom, meu boa noite. Boa noite, Francis. Boa noite. Quase 20 anos que a gente não se via. Creio que a última vez nos vimos na Livraria Cultura, entre Augusta e Paulista, né? Uns bons tempos das livrarias paulistanas, né? E o tempo passa. Seu filme provoca, estimula, instigante e faz a gente lembrar de muitas coisas também, né? Criativo, né? Não senti assim essa questão do terror, porque eu achei que tudo era possível de acontecer como o que aconteceu, né? A questão do trabalho, o que o homem faz, né, é uma questão bíblica. Começa com quando Adão e Eva faz fora do periquinho e o anjo vingador expulsa-os do paraíso. E ainda joga uma praga nos dois, dizendo que o homem, né, comerás o teu pão com o suor do teu rosto.
Exemplo, a sua sobrevivência, a sua vida, né, terá um pedágio para pagar. E tu, mulher, parirás da dor. As duas formas de realização humana, né, são carregadas de culpa e de castigo e de pedágio. E assim vem. Essa relação homem-máquina sempre foi uma relação sinistra, destruidora, aniquiladora do homem. Não de uma maneira tão efetiva e rápida como no filme, né? Porque, na verdade, as máquinas matam o homem em décadas. Ela não tem pressa, como a máquina do filme, né? A máquina infernal. Décadas de trabalho levam realmente o homem a doenças profissionais e ao uso de drogas, a marvada pinga, que acentua as doenças profissionais adquiridas na realização do seu trabalho. Enlouquecem, o que é comum, né? Não com uma dose realmente de internação, como antigamente, mas boa parte dos trabalhadores perdem sentido das coisas, né? E a objetividade da vida e assim por diante. Né? Então, o filme também puxa isso. Né? Aquela moça diante do espelho, né? Hipnotizada, e depois repetindo os movimentos da máquina, isso não é estranho. Isso é um condicionamento psicológico e físico que a máquina promove no trabalhador e na trabalhadora. Chega nesse nível. É que as pessoas não veem, não querem ver, ou outros escondem. Isso é fato, é realidade. A fábrica mostra uma quantidade razoável de mulheres muito interessante, né? Quase que equilibrando o afetivo masculino e feminino. Numa das unidades da Villares que eu trabalhei, que fabricava elevadores, criou uma oportunidade de trabalho feminino que foi um sucesso. Na montagem de relés dos armários que controlavam os elevadores, subir, descer, abrir e fechar, as mulheres mostraram um sucesso de resultado de produção de eficácia superiores aos homens. Era um trabalho meio rotineiro, meio cansativo, meio bobo, mas as mulheres venceram as estatísticas. Logo veio o machismo, que tentou aniquilar esse sucesso feminino, dizendo que aquelas mulheres preferiam máquinas do que homens, ou homens máquinas. Né? E assediavam as meninas, falavam, você prefere um homem ou você prefere uma máquina? O que você quer? Né? E os superiores desses também pensavam da mesma forma, que essas mulheres preferiam máquinas e não homens. Né? Tamanho o sucesso do trabalho delas. Assim é a vida da trabalhadora também. Ela paga um pedágio também, igual o homem. Só que existe esse acréscimo da questão do machismo. Né? O que mais que a gente tem aí? O filme faz a gente lembrar que parece ser um antiludismo. O ludismo foi aquele movimento no final do século XVIII, início do século XIX, em que os homens passaram a destruir e quebrar as máquinas, que viram nelas uma ameaça ao seu emprego. De fato, isso foi uma coisa real. Logo em seguida veio uma repressão violenta, até com morte. A legislação inglesa sempre foi muito severa, igual a romana e a dos bárbaros. Muito bem. E nesta manifestação das máquinas destruindo de forma de aniquilar realmente, e rápida, né? Até com o desaparecimento do corpo, né? Mostra, então, uma espécie de vingança, né, das máquinas sobre o trabalhador. Né? Como se não bastasse o pedágio que o homem paga com a sua saúde, né, e a sua vida. O que mais que eu vi? As máquinas são realmente ameaçadoras, você não brinca com prensa, são as máquinas mais provocadoras de acidentes de trabalho, mas no filme tem uma coisa muito interessante. Aquele que morre em primeiro lugar, a culpa foi dele, porque ele não estava usando equipamento. Isso não tem nada a ver. Pô. No equipamento de proteção individual, por que a empresa do... Você vê que a mecânica de manutenção ali, a Sara, ela recebe óculos, bota, uniforme, tudo. Né? Porque o empregador usa disso depois para se justificar, né? Diante da sua culpa, né? De que ele
sofreu o acidente porque não estava usando EPI adequadamente. A culpa é dele. Você percebe? Lavo as minhas mãos. Não tem nada a ver com o acidente do trabalhador. E estava lá na ficha do acidentado, né, diante da máquina, diante da prensa. Né? Isso é muito comum. A questão da insalubridade, do risco, do perigo, né, do trabalho, se soma à questão salarial. Eles estavam vivendo uma realidade, salários não recebidos, acordos não cumpridos, né, perspectiva de futuro nenhuma. Parece que aquele era um novembro ou dezembro, logo veio o Natal, né, e o Carnaval. Né? Então, quando o Carnaval chegar, né, nós saberemos o que vai acontecer. Certo? Bom, o Carnaval chegando, para o cristão, você entra na quarentena, né, quer dizer, na quaresma, né, na preparação da sua ressurreição. E no filme parece que há uma ressurreição, quer dizer, todos sobrevivem, a máquina e a fábrica voltam à sua normalidade, não quebram mais as máquinas e a mecânica de manutenção é dispensada. Não é isso? Essa atriz que faz a Sarah é uma atriz extraordinária, tem um olhar diabólico, os olhos dela são incríveis, né? Não naquele momento da explosão, mas quando ela está examinando as máquinas, olhando de canto, olhando para lá, né? Ela tem um olhar extraordinário. E aí eu senti mais medo do olhar dela do que do ruído das máquinas. Né? Então, essa é terrível. A questão do trabalhador que perde a mão, né? E, na verdade, também ele não perdeu a mão, ele usou aquela mão boba muito bem no carro quando estava com a moça, não é mesmo? Quer dizer, ele superou, né, uma perda, uma limitação, né, e tocou sua vida. É isso? O que mais eu vi? Né? A questão da assembleia, né? Era muito comum os trabalhadores se reunirem, né, para discutirem as coisas, com presença de sindicato ou não. Tá? Dali, talvez pudesse sair algumas conclusões, decisões. Se tivesse o apoio sindical, seria uma questão até legal e jurídica para reivindicar os direitos. Se o empregador fosse pagar ou não, isso daí era uma outra questão. Né? Mas existiu esse diálogo. E ali, naquele diálogo, naquela pequena assembleia, você viu o contingente feminino presente também. Né? Mas a crise era tão grande que permitia que houvessem brigas dentro da fábrica e também encontros sexuais ou amorosos nos corredores da fábrica. Isso não existe na questão quando a empresa, né, é organizada. Mas não existe. Né? Você não tem identidade da empresa, você não tem qual que é o objetivo da produção, o que ela produz na verdade, para quem ela produz, né? E assim por diante. A própria obscuridade, a pouca iluminação, faz parte desse contexto, realmente, né? Um contexto sombrio, opressor, né? Negativo, né? Que o trabalhador é obrigado a vivenciar, a produzir, a realizar. Assim, eu vi, né? Algumas máquinas gigantescas, né? Não totalmente as maiores, né? Mas gigantescas. Não tão ruidosas, mas barulhentas, né? Ameaçadoras, tá certo? Quer dizer, todo cuidado ainda é pouco. Esse é o pedágio que o trabalhador paga na realização do seu trabalho. Tentando dar dignidade à sua vida, ele perde parte do corpo e perde a saúde. Então, ele perde parte da sua dignidade. Né? Então, é uma contradição, né, de terror. E aí eu vejo terror. Né? Você está pagando e está perdendo. Né? Porra, o que eu estou fazendo aqui? É isso mesmo? Né? Então, a gente volta para o Lud, que ele tinha razão. Né? Como quebrar as máquinas. E não permitir que as máquinas quebrem os homens. Isso não pode acontecer. Está tudo invertido. E você chega no final de que realmente a questão do trabalho humano, do que o homem faz, não é mais necessário, principalmente agora, diante dessa discussão
vamos dizer assim, da inteligência artificial, essa loucura de agora, que vai substituir não só as máquinas, mas o homem, né? Ela vai fazer tudo, né? Ela vai fazer tudo. E ela é mais um instrumento do processo industrial capitalista de exploração, né? Porque elimina de vez o trabalhador e só vai permitir a presença de trabalhadores altamente qualificados, né? Com conhecimentos superiores, conhecimentos cognitivos, né? Superiores, que poucos terão. Não será a maioria dos trabalhadores, a maioria dos trabalhadores vai catar coisas do chão. Alguns operarão máquinas e alguns digitarão, né, máquinas e assim por diante. Valeu. Obrigado pelo estímulo, pela oportunidade. Beleza, pai, brigadão. Então eu vou comentar. Olha só, o que me chamou a atenção, o meu pai falou, né, antes da coisa da mão, aquela mão boba de boba não tinha nada, né? Ele falou assim, quando eu fui falar com ele. Eu achei tão incrível, né? Porque, lógico, eu também assisti outras vezes, li algumas críticas também, e depois ouvindo o Francis falar, foi muito legal lembrar, né, mas é tão maluco, porque o cara já tinha sido, né, enfim, machucado pela fábrica, ainda estava lá, né, assim, aquela coisa de obstinação, né? Uma coisa tão maluca, e eu achei tão criativa a forma da mão dele, assim, eu não acreditei, né? Eu falei, gente, que mané, é o Cronenberg, é uma coisa meio James Cameron, né? Que vem essa coisa do, ah, da ficção científica, né? Que a gente vê também, né? E o filme também tem esses momentos engraçados, né? Alguns, assim, e tem aquele personagem aquele senhor que está no Bacurau, né? Que fazia os psicotrópicos lá e que falava para a moça, você quer viver ou quer morrer, né? É aquele ator também, né? E aí, em São Bernardo, ele escolher música velha, que no Bacurau também tem música velha, né? Então, eu comentando com um jornalista, eu acho que foi por isso que ele pegou a coisa do gênero, né? Que eu falei do Adilei Queiroz, que é aquele do Branco Sai, Preto Fica, né, que a gente assistiu no Cineclube há muitos anos também, e ele fez o Mato Seco Adentro, também com uma outra diretora que eu não vi ainda. Na pandemia eu assisti uma live com ele também, mas essa coisa de eu ter comentado com um jornalista, né, que você usa o gênero, né, que é que não é tão definido, né? Porque tem a comédia, tem lá o humor, tem amor, tem erótico, tem o terror, mas que você usa esse tipo de linguagem, né, para acessar pensamento e de uma forma de sentimentos, né? Como o Francis falou, que é a coisa brechtiana, né? Que é um estranhamento, né? Mas é uma tendência também que eu vejo muito grande, a Bibi está aí também podia comentar depois, que é essa coisa do terror ser muito uma linguagem de expressão de vários artistas que a gente encontra hoje, né? Que o documentário ou a própria, enfim, os gêneros clássicos dominantes, eles não são suficientes mais para a gente poder criar e contar histórias e ouvir essas histórias, né? Então, eu acho legal o terror poético, né, do Francis. Então, eu vou passar para o Zé. Agora, quem quiser comentar também, é só levantar a mão, depois a gente volta a bola para o meu pai, para o Francis, e quem quiser falar aqui também, fica à vontade. O Aquila, tudo bem? Eu. Estão me ouvindo, né? Então, sim. Aliás, Olília, para comentar que o som que vem dos outros que estão vendo pelo Zoom vem muito melhor do que o som captado aí no ambiente, né? Não sei o que acontece, mas o som
das pessoas que estão de casa está melhor do que o do ambiente. Agora, eu gostei muito do filme, né? Eu acho que nem aquele filme do Almodóvar que a gente viu no ano passado, não precisa de muitos minutos para mandar uma mensagem completa, né? Eu acho que esse tamanho do filme é um tamanho bem instigante, porque a gente não se perde com bobagens, né? E eu, que não trabalhei no ABC, mas eu trabalhei em indústria mecânica pesada, em estaleiro, no Rio de Janeiro, né? Eu vivi numa época, aí pelos anos 2000 e qualquer coisa, de que o rigor da Petrobras como cliente impunha à indústria ter padrões de segurança muito rigorosos. E era uma coisa assim levada muito a sério pela fiscalização da Petrobras. Durante a construção de plataforma de petróleo, nós chegamos a ter 7.000 operários e tivemos alguns acidentes, inclusive fatais. E aí o esforço enorme que havia para que isso não se repetisse, ou não acontecesse, e para investigar causas, etc. e tal, era exaustivo, ocupava um tempo enorme de todo mundo da empresa, né? E aí eu fiz uma viagem a trabalho e fui à Noruega e visitei uma fábrica de equipamentos sofisticados, né? E aí eu reparei o seguinte, que os trabalhadores lá da Noruega, eles não tinham o mesmo rigor que nós queríamos impor aos nossos trabalhadores no Brasil, com o uso de EPI, etc. e tal, e as práticas todas, né? E que os caras botavam um rádio tocando rock alto e tinham um cabelão comprido e às vezes não estavam nem de luva e fazendo lá os trabalhos deles. Mas os índices de acidentes deles eram muitíssimo mais baixos do que os nossos, né? Então, eu acho que essa questão da mecanização do trabalho, exploração do trabalho humano, com o uso de máquinas mais ou menos em boas condições, né, tem muito a ver com o contexto social que a gente vive, né? Aqueles noruegueses lá, eles tinham noção do perigo, vamos dizer assim, né? Enquanto que às vezes o nosso funcionário, o nosso operário, ele poderia às vezes relaxar ou se descuidar ou não querer utilizar o EPI, né? Mas isso eu, na época, já percebia, né, que isso é uma questão social. É a educação que vem de casa, é a condição que o cara mora, é tudo isso que quando ele chega no ambiente industrial, imaginava eu, em empresas menores e menos rigorosas, né, como deveria ser uma verdadeira carnificina, né? Então, eu acho que a indústria mecânica retratada no filme, ela está no Brasil. Embora tenha algumas atemporalidades ali que a gente percebe com celular e tal, não sei o quê, não é uma situação de 1970, é uma situação que permanece e vai se arrastando a vida inteira, porque a vida da população ela está precarizada e está em precarização, né? Então, esses 30 minutos do filme me serviu para me lembrar disso, que eu ando meio esquecido, meio letárgico. Era esse o meu comentário. Oi, Francisco, gostei muito de ver o filme e gostei de ver, tanto pelo seu relato posterior, né, quanto pelo próprio filme, essa coisa que se dá dentro da indústria e com a preocupação de quem vive a indústria, de quem vive do lado do chão da fábrica, dos operários e tudo. Porque eu nunca entrei numa indústria na minha vida e não convivi muito com pessoas que se exerceram na indústria como operários, né? E tinha sempre assim, fui criado com a ideia, se eu criei num mundo de pessoas, como se dizia na época, de ideias progressistas, e que tinham o empregado, o operário meio idealizado, assim, quase uns anjos, né? Santos. E então, quando eu vejo uma obra feita de alguém que conhece esse mundo e fala de dentro para fora, e fala dos temores, das subjetividades, do lado mais humano mesmo, né? E da dificuldade da relação homem-máquina, né?
É muito tocante. Eu gostei muito de ver esse filme. Eu acho que esse filme traz coisas que para muita gente é óbvia, mas para muita gente é completamente desconhecida, né? E quebra uma série de idealizações, né? Tanto as idealizações do patrão quanto as idealizações de pessoas que pensam que representam os operários, né? E, olha, foi ótimo. Parabéns. Muito obrigado. Legal. O Francis, quer comentar? Fala pro pessoal. Quero. Eu acho muito estimulante quando como cada público responde diferente ao filme, né? Seja, por exemplo, no ABC respondendo de uma maneira, nos festivais de cinema respondendo de outra. Aqui, o assunto, o interesse vai para um outro lugar. Isso é muito interessante. É, Tem essa coisa que eu falei para vocês de que o filme também ele dependendo da cultura, do lugar onde ele passou, ele é recebido de uma maneira, tipo, por exemplo, na Suíça de um jeito. Está falando para a Lília hoje que o filme, depois do Brasil, o lugar que mais passou foi a Itália. E a Itália tem toda essa história também com o movimento operário, a gente sabe, né? E teve também um cinema de cinema sobre essas questões, né? A classe operária Valparaíso, por exemplo, era o Petri, né? Então, eu acho muito interessante como eu sinto que, por exemplo, a nossa conversa aqui, ela tem ido muito mais, e isso me interessa muito mais para uma avaliação bastante ampla, né, desse trabalho que se consolidou, digamos, no século XX, mas que permanece ainda hoje, né? Não necessariamente como uma exceção, mas talvez mais invisibilizado, ou um espectro menor do que nos anos 80 e 70, tal, né, do século passado. E eu estou gostando muito de ouvir vocês, assim, porque é uma experiência outra que interpreta o filme a partir de um outro olhar, né? Uma experiência, enfim, vocês de uma geração diferente da minha, tem uma relação com esse tema, com esse trabalho, ou a experiência mesmo da fábrica, ou a experiência mesmo de acompanhar essa discussão e esse imaginário de uma outra perspectiva. E isso eu acho muito interessante, porque eu vejo que o filme ele vai, a partir do que ele a partir do que ele apresenta, ele vai gerar uma discussão que ela é diferente e ela é viva, né? Eu acho que a gente vê o filme tendo essa vida, para mim é muito interessante. E pegando algumas coisinhas muito brevemente, assim, porque eu quero ouvir vocês, ainda se tiverem algo a dizer, mais algo, engraçado, o Nelson falou da questão de que esse é um tema bíblico, né? Teve uma pessoa que fez uma interpretação muito louca do filme, que eu acho que era interessante. Ele dizia que parecia uma espécie de... Eu nunca pensei nisso, a pessoa que falou, parecia uma espécie de releitura do mito de Adão e Eva, aquele casal, e que... mas ele falou uma coisa interessante, que eles olham para cima, como se fosse uma espécie de Deus mau a repreendê-los. Que todos olham para cima, vocês notam, né? O som vem do teto da fábrica. Então a pessoa fez essa leitura que eu achei curiosa. Não é uma pessoa que tem muita relação com o cinema, nem com provavelmente tem um imaginário religioso, mas ela fala assim: me parece que é um Deus mau, é aquele Deus que os condenou ao trabalho, né? Tá vindo assim, a comer o pão com o suor do rosto, tá vindo de uma vez por todas eliminar. A pessoa teve essa leitura que foi muito curiosa, né? Então, assim, eu acho que, enfim, e eu acho que dentro desse imaginário simbólico do trabalho, que remonta, enfim, a esse mito original de Adão e Eva, que se transformam em humanos a serem condenados a trabalhar, né? Condenados ao exílio fora do paraíso, né? E não receberão mais nada, né? Do paraíso. Eles terão que fazer, criar, né?
criar trabalho, fazer cultura, ou seja, Deus está os condenando a serem humanos ali, né? Serem co-criadores do mundo, mas por conta própria, apartados de Deus. E o filme, de fato, tem eles estão a parte, né? Eles estão abandonados, né? E tem essa coisa de olharem para cima, tal. E eu nunca tinha pensado nisso, mas a pessoa veio com essa leitura a partir né, desse imaginário religioso e que não sei, acho que talvez faça algum sentido, né? Eu não sei, mas eu achei muito interessante o ponto de partida do Nelson que passa por aí. E, e o Zé falou também de que isso é hoje ainda, de fato, que eu sinto que. Eu lembro que uma vez um amigo meu fez um trabalho também, um filme sobre trabalhadores, operários, e uma pessoa cobrou por que que ele não faz filme sobre entregador de aplicativo, que é o novo operariado, ok, é o novo operariado, mas o que não quer dizer que esse outro não exista também, né? Essa categoria, digamos, mais antiga do trabalhador de fábrica, né? Não exista, né? Eu acho que isso existe, né? Teve até uma divisa entre os metalúrgicos lá em São Bernardo, quando viram o filme, porque os trabalhadores da Volks, que têm melhores condições, acharam que a fábrica era muito obscura, não é daquele jeito. Os outros falam, não, a Volks não é assim, mas onde eu trabalho é, né? Então, assim, e é verdade. E o Átila falou dessa questão né, de falar assim, eu ouvia falar do trabalhador, tinha uma coisa de herói, quase certificado e tal. É uma questão que eu tenho com vários filmes, assim, que colocam o trabalhador também só nesse lugar de é um corpo exaurido, né? Assim que foi extraído dele até a última gota de vitalidade. Isso de fato, né? A estafa faz isso, né? Um corpo de qualquer um, e sobretudo de um trabalhador de fábrica. Mas eu acho que às vezes isso é transformá-los, assim, em alguns filmes, né, numa categoria sociológica, quando na verdade eles são mil outras coisas, né? Às vezes menos românticas ou mais humanas, mas às vezes também um pouco mais estranhas. Eu acho que o filme tenta caminhar um pouco por essas é, é, por comportamentos que não são geralmente aquilo que a gente espera de uma categoria sociológica, né? Então a ficção ajuda a dar outro relevo para isso, né? E é isso. Assim, agora essa questão do final do filme, eu lembro que o Nelson falou dessa ressurreição. Aquilo, né, é uma coisa que a gente, como vocês notaram, o filme tem várias fusões de imagem, né, o que dá uma dimensão única. A montadora do filme é a Cristina Amaral, que montou os filmes do André Tonati e do Carlos Sachemar. Eu falei para ela que é o seguinte, que o interessante seria que essa imagem do filme ela torne alguma medida uma imagem onírica, né? Porque como que a gente trabalharia com essa noção de que a fábrica em si ela é um monstro, ela é uma espécie de estômago. Se vocês forem notar o som, o som a gente fez com um canto de baleia jubarte, que a gente pegou na internet, a gente mudou e ele parece um estômago, de fato, que está digerindo aqueles No final, personagens, né? Principalmente no final, exatamente. E aí, é, a gente tem aquilo que, né, quando todos, digamos assim, são desvitalizados e viram são tomados por esse som e ficam com os olhos brancos, ela tem aquele grito, a gente tem uma imagem de uma fábrica caindo, e a gente volta não sei se vocês notaram, mas a luz de quando ela volta e vê todo mundo vivo, trabalhando, o funcionário com as duas mãos, tudo certinho, né? E o relógio desaparece, como se aquilo, assim, a luz desse momento é uma luz um pouco mais realista, ela é mais dura. A fábrica não está tão escura como estava antes. Ela é uma luz mais realista, mas aquilo, de fato, soa como um pesadelo. É um pesadelo. Tanto que ela acorda na cama de um hospital, porque aquele relógio desaparece, ou seja, essa é o trabalho que se torna um trabalho perpétuo. E ela vai sair da fábrica, não tem como ela sair. Ela perdeu a função, foi demitida, que as máquinas não quebram mais. É uma espécie de utopia, né, da produção em moto perpétua. E eles estão presos ali, porque ela vai sair, ela não consegue sair. E é um inferno de fato, porque ela não tem mais função, mas ela não consegue sair, porque ela abre, tem
uma parede na porta, né? E ela acorda na cama do hospital. E olha para o lado e vê aquele uniforme esperando ela novamente, né? Aí, assim, ela vai, né, ou não vai? A gente não tem essa resposta, mas está ali, né? Então, essa questão mais onírica do filme me veio, esse final, tem uma frase do Edgar Allan Poe que é o sonho, né? Porque ele fala, a vida é um sonho dentro de outro sonho, de outro sonho, de outro sonho. Isso você pega essa coisa de filme de horror até que as pessoas acordam dentro de um pesadelo ainda. Então a ideia foi trabalhar um pouco que é uma chave de um cinema ou surrealista ou mesmo de cinema de gênero, horror, que é essa questão preso a um universo onírico que não responde às leis do mundo real, entre aspas, né? Mas ela acorda na cama de hospital, e aquilo é bem real. Vocês devem conhecer, alguns de vocês, tem uma filósofa, acho que é Simone Weil, assim, uma filósofa francesa, foi que ela largou as fileiras da militância intelectual e foi trabalhar na Renault, na época da Segunda Guerra. Todos os atores leram um pouco de Simone Weil antes de fazer o filme, porque ela tem os diários operários, né? Então, ela tem até a história dela com a Simone de Beauvoir, outra Simone, que ela fala assim, né? Ela lê um texto da Simone Weil e fala, e a liberdade, né? Ok, você está falando aqui do trabalho, mas e a liberdade? Aí a Simone Weil olha para a Simone de Beauvoir e fala, vê-se que você nunca passou fome, né? E a Simone de Beauvoir que conta isso, né? Que ela era muito fascinada pela figura da Simone Weil. E ela dizia, todo trabalhador em algum momento vai acabar na cama de um hospital. E era interessante, porque quando eu estava terminando de escrever esse roteiro, eu tinha ido para Ouro Preto. Eu fui parar no pronto-socorro para levar um amigo. E na enfermaria tinha 3 trabalhadores de uma indústria que estavam respirando oxigênio. Eu não sei exatamente por quê. Todos estavam de bota, todos estavam com uma roupa, assim, eu não sei ou exatamente qual fábrica, se era uma siderúrgica, eu não sei. Mas todos estavam assim, muito debilitados, um pouco surdos e respirando balão de oxigênio. Nesse momento me veio, e eram 3, assim, vestidos iguaizinhos, o negócio aqui, e me veio isso assim, da Simone Weil. Eu falei assim, nossa, não é que, né? Essa coisa de terminar na cama de um hospital. Mas eu não quis terminar com todo mundo morto, não, mas ela acordando, essa funcionária acordando, e olhando essa roupa, né? Ou seja, será que ela tem escolha? Talvez tenha, talvez não tenha. Ela vai ter que voltar ou não. Enfim, né? Eu não quis ser um Deus, um criador, um Deus cruel e determinar que ela vai morrer ou que ela vai voltar a trabalhar. Eu deixei a ideia foi deixar aquela roupa como última imagem, né? O que não necessário, talvez ela não tenha escolha, né? É, fica um pouco essa interrogação, assim. Mas é um pouco isso para falar desse final, que de fato é uma ressurreição, mas é uma ressurreição que, na verdade, ela é como se neutralizasse, é o pesadelo que neutraliza as contradições, né? Aquele cara volta a ter 2 mãos nesse sonho, né? Então, é como se o horror do filme ele fosse mais real do que o registro mais realista do filme, que é esse pesadelo. Que maneiro. Ah, então eu estou vendo que tem mão levantada. Vera, depois Bárbara. Não, eu vou me despedir. Boa noite, Nelson. Gostei muito do que você falou. Boa noite, Francis. Prazer te ver. Bibi, a nossa cientista. Boa noite. Tchau, Vera. Boa noite, Tchau, Ângela. Até tchau, amanhã. Bárbara. Tchau, Lívia. Até amanhã. Até mais. Tchau. Vera? Eu também gostei muito do que o Nelson falou. Eu fiquei um pouco perdida no filme, porque eu também não estava escutando muito bem, mas eu gostei muito, realmente me ajudou a entender. Agora, eu queria só dar um depoimento, porque quando eu entrei para a perícia médica em 1987, a quantidade de operários mutilados era enorme, né? Teve uma época que eu trabalhei só no acidente de trabalho, logo no início. E realmente era uma quantidade muito grande. Isso aí, perdiam mão, perdiam dedo, perdiam...
eu acho que tem muito a ver com isso que o Zé falou, de que é o meu, assim, o primeiro que eles não tinham treinamento nenhum. Depois o nível de escolaridade, o nível de vida era muito precário e as pessoas não sabiam nem direito o que estavam fazendo ali e não tinha realmente nenhuma coisa de segurança do trabalho. Mas isso mudou. Depois foi mudando a partir de 91, 2, começaram a ter as normas, acho que foi em 93 que saiu uma norma mais rigorosa de acidente de trabalho e de EPI, EPC, não sei o que, foi mudando, e depois a tendência a ver pessoas mutiladas era muito menor, não que não tivesse, mas era muito menor. Mas assim, eu me pergunto, como eu trabalhei nesse lugar da polícia, né? Quanto que as pessoas, porque muitas vezes elas realmente ficavam doentes, esgotadas por vários motivos. A gente viu muito depois aquela coisa dos trabalhadores das Casas Bahia, as lojas americanas também, que eles era uma cobrança insana, coisa de vendas, montadores, sei lá, assim, a cobrança muito, assim, absurda, e muita gente ficando doente mesmo, aí já é uma questão até psiquiátrica. Mas aí eu me pergunto assim, aí tinha uma coisa assim, não, o trabalhador tem que ficar um tempo e tem que voltar ao trabalho, mas eles faziam de tudo para não voltar. Mesmo quando eles já estavam recuperados, eles ficavam, não queriam voltar, não queriam mesmo, porque aí eles recebiam o salário e não trabalhavam. Mas assim, tecnicamente você falava, não, o trabalhador pode voltar. Mas, assim, a gente sabe, eu ali naquele lugar, né, era bastante difícil, porque a gente sabe que aquele sistema é perverso, né? Aquela a recusa daquele corpo de querer voltar aquilo, né? Mas é muita contradição, realmente, eu só queria dar esse depoimento. Beleza, obrigada, Vera. Então agora é a Bárbara. A Bárbara que está com o Cineclube em casa. E eu acho que o som está desligado, Bárbara. Oi, gente. Eu Olá, fiz. Boa noite. Primeiro, parabéns, mestre, né? Parabéns, mestre. É, vamos ter um fim de semana aqui de agrofloresta aqui no Viveiro, sábado que vem, sábado e domingo. Mas, então, eu fiz umas anotações para não me perder nos meus pensamentos, que cada um que fala, você vai enveredando para um pensamento, né? Então, eu estava vendo essa coisa do capitalismo e da religião, né? Levando o que o Nelson falou, né? Desde Adão e Eva. Mas então tem duas frentes aí da elite nesse complô, né? De deturpação de valores com a religião, né? Então, eu pensei. A frase que o Nelson falou me lembrou a frase de uma música dos Beatles, né? A man must break his back to earn his day of leisure, né? Leisure, né? Mas eles falam leisure, né? E, de outro lado, o valor do ócio da nobreza, né? A nobreza sempre não precisando fazer nada, tendo tanto tempo livre, e isso passa a ser um valor almejado pelo trabalhador, né? Quer dizer, que dia que eu não vou poder, que eu vou poder não fazer nada, né? Então, eu penso assim que acaba que deturpa o valor no sentido de que, primeiro, eu me enquadro no sistema e eu quero reivindicar por emprego mais do que pelos meios de produção para eu mesmo produzir, né? Porque
o capitalismo é isso, né? Você tem os donos dos meios de produção e você tem a força de trabalho. E a força de trabalho, hoje, ela briga mais pelo emprego, sabendo que existe a mais-valia e que ele vai ser explorado, do que pelos meios de produção. Então, acho que a grande revolução, por exemplo, de um governo de esquerda seria propiciar ao trabalhador, né, os meios de produção e não o emprego, né, que perpetua a subordinação, né? Então, eu pensei isso, né? E pensei também, lembrei também de um livro que eu li com meu filho, do Monteiro Lobato, A História das Invenções, que tem uma hora que tem. Então, quer dizer que. Não, a frase é a seguinte: que todas as invenções humanas são para ampliar o alcance das mãos, né? Então, as invenções propriamente ditas, e as máquinas, não necessariamente elas são o mal, e sim a exploração é que é o mal, né? Porque se quando você tem que lutar com um leão e depois você tem uma lança para lutar, chegar no leão antes de você, ou uma pedra antes da lança e tal, isso é um recurso, né? É um recurso que não é pecado, sei lá, não é o problema. O problema é a exploração de um ser pelo outro, né? Então, eu estava pensando nessa deturpação, né? E quando o Zé falou do exemplo assim do cuidado que a Petrobras e tal tem com a EPI, com a força de trabalho na Noruega, eu me lembrei que não é só o Brasil, né? Para quem viu a indústria americana, né? Vocês viram a indústria americana? Vocês já viram esse filme? Uhum. É espetacular, tem que ver. A gente pode botar aí na pauta nossa. Então, é uma fábrica fechada, como milhares em Detroit, uma força de trabalho desempregada na cidade inteira. Aí vêm os chineses e compram a fábrica. Ah, sim, é o que está no Netflix, é da Michelle Obama, né? É produzido por ela. Uhum. Pelos Obama, Uhum. Então, é só para dar uma pincelada nessa coisa que o Zé falou quer dizer, não é só quer dizer, no caso lá é o primeiro mundo aceitando os padrões da fábrica da China, né? Da China, né? No caso lá, porque eles querem emprego. É essa que é a questão que eu acho que a revolução agora é fornecer, propiciar os meios de produção para o ser humano, né? Para o trabalhador, para quem tem a força de trabalho. Só isso que eu queria considerar. Que incrível, Bárbara, adorei. Não é emprego, é meio de produção. Muito legal. Alguém aqui quer comentar? Não, eu lembrei de uma coisa para elaborar aqui. Primeiro, parabéns pelo filme. Fez lembrar um filme com uma atriz brasileira, parece que é uma cearense, eu esqueci o nome dela, Uma Breve Vacância. É uma trabalhadora que adquire tuberculose no trabalho, é afastada do trabalho e vai para uma clínica só de tuberculosos, um gigantismo, né? E lá ela acaba obtendo a cura, mas ao mesmo tempo é a primeira vez que ela tem contato com a literatura, com o teatro, com o cinema, com a arte. E ela se encanta com tudo isso. Não quer voltar para o trabalho. Não é isso mesmo, Vera? O trabalho é outra história, né? Então, quer dizer, vale a pena assistir. Ela é muito conhecida, ela fez um, um cidadão acima de qualquer suspeita. São dois filmes clássicos dela.
Ela é cearense, muito famosa, Ó, eu não o me lembro o nome Francis dela. falou o nome dela. Eu não, Florinda não lembro o Bolton. nome dela. Florinda Hã? Bolton. Florinda Bolton. Isso, isso. Beleza, valeu. Maravilha. Ah, então tá bom. Agora eu vou passar para o Diogo. Né, eu tô tentando elaborar aqui para poder associar com uma experiência que eu tive, né? Porque eu dirijo também, trabalho com direção, roteiro, mas acho que eu tô do outro lado do balcão, porque eu fiz muita publicidade, faço ainda. E tô aos poucos migrando para entretenimento, para autoral, né? No ano retrasado, eu dirigi um documentário institucional para uma fábrica de rodas, lá em São Paulo. E aí, eu assistindo seu filme, fazer uma associação com o que o pai da Lília falou, muito interessante, porque você bateu muito na tecla de, pô, não é um filme realista, né? E eu me lembro, assistindo seu filme, que eu tive sensações muito do que o filme passou. Eu falei assim, gente, eu acho que não é o filme, assim, na minha visão, né? Não é o filme que não é realista. Trabalhar num ambiente desse que te tira da realidade, né? Uma sensação que eu me lembro lá dentro foi de perder a ideia de tempo. Enquanto a gente estava gravando, a gente gravando, eu não sabia se a gente passou 5 minutos, passou 1 hora, passou 2 horas. A pessoa, não, já tá de tarde, já tá de noite. Aí quando você sai daquela sensação assim esquisita. Então eu falei assim, gente, parece que eu entrei num outro planeta aqui dentro. Outra coisa que eu me lembrei é que num dos dias que a gente foi gravar, tinha tipo um guindaste assim gigantesco, gigantesco, o pé direito sempre muito alto, né, dos lugares e tal. E aí eu queria gravar, eu falei assim, "Pô, não tem como aquilo ali mover pra gente poder mostrar, né, assim, a grandiosidade da fábrica." Eles, não tá, aquilo ali não tá mexendo, não. Eu falei, pô, máquina linda, gigante, não tá mexendo? Ah, não, é porque no dia anterior uma pessoa foi partida pela metade pela máquina. E aí eu. Mas o cara me falou como se fosse assim, ah, tá quebrada. Aí o pessoal continuou fazendo assim, eu pensei, peraí, ele acabou de me dizer que um cara foi partido pela metade naquela máquina. E tudo tá, é por isso que não tá mexendo. Dizer assim, tipo, faltou óleo, não dá para ligar. Então me deu essa sensação. Eu falei assim, gente, eu acho que é muito, muito irreal. Esse trabalho é muito surreal, né? Então acaba assim, para quem viveu essa experiência, né, com seu pai, e sim, eu fiquei lá, assim, acho que foi 3, 4 dias, mais ou menos, indo lá todo dia. Dá essa sensação de, tipo assim, você conseguiu mostrar a irrealidade que é a realidade das pessoas que trabalham ali dentro, de certa forma. Que maravilha. É uma relação com o tempo e ela é diferente. E também com a ambiência por causa do som da fábrica. Você tem uma qualidade sensorial muito diferente. Sobre o lunar, né? Às vezes, quando também acaba, né, o expediente, você tem um vácuo estranho, né? O vento entra. Então, assim, é toda uma relação com esse espaço que ela é quase de delírio mesmo, né? Quando a gente passou o filme de Diadema, teve muito relato, por exemplo, de uma mulher me disse que o marido não bebia antes de entrar na fábrica e passou a beber. Depois morreu de cirrose, ela falou, uma professora. Eu falei, por quê? Ela falou, não, ele dizia que saía da fábrica e aquele som acompanhava ele. Ela me falou uma coisa forte, ela falou assim, esse som matou meu marido. Que eu tinha falado do som como um monstro. Aí ela falou que daí ele bebia e aqui o zumbido diminuía. Aí esse amigo meu que perdeu a mão, ele falou que ia dormir e aquele som repetia. E o braço dele, às vezes, na hora que estava começando a dormir, repetiu, né? E é uma coisa que é o som que permanece dentro do corpo. E, de fato, o tempo que você passa lá dentro é uma outra dimensão que você tem do tempo, que é o tempo da produção, é uma outra sonoridade, ela é repetitiva. Então, quando a gente vê geralmente filmes de fábrica, a gente tem muito o entorno desse cotidiano. É o banheiro, é o vestiário, é o lado de fora da fábrica, a hora que chega, é o refeitório. Agora, essa coisa do trabalho, né? Essa ambiência sonora, esse estado desse corpo lá, é mais raro no cinema. Isso, né? Talvez o Chaplin tenha feito isso, né? No tempos modernos, ele fica preso naquelas engrenagens da fábrica. Ou tem né, aquela repetição também. O Chaplin, acho que talvez tenha sido um dos poucos
os cômicos, Buster Keaton também tinha essa coisa com o trabalho, com o corpo, né? Mas o Chaplin tem essa coisa com o trabalho industrial. Mas talvez ele tenha sido o único, mesmo que eu me lembre, assim, de memória, que tenha explorado criativamente mais essa ambiência, esse ambiente, não é ambiência não, porque não é só, mas esse ambiente da fábrica, trabalho, né? O tempo do trabalho, a repetição do trabalho, e isso vai para uma chave burlesca, né? Ele cria isso a partir, recria isso a partir do burlesco. Mas isso interessava muito, justamente por causa dessa. Porque é o relato da minha mãe também. Estava escuro, saía, estava escuro, não viu nada, ficava 10 horas de pé, só sentia quando ia para o ônibus, sentava e a coluna doía. Então, é um outro estado de corpo, né? Um corpo que também é levado a ser um pouco máquina, de fato, né? Isso tira um pouco, gera outra qualidade de percepção que toma o corpo mesmo, né? Acho que começa. Acho que é um pouco interessante o seu relato, porque é isso mesmo. Eu vou te falar, eu também eu filmei dentro de fábrica, mas também filmei dentro de igreja evangélica neopentecostal. A dimensão do tempo não é muito diferente por causa do som, do trabalho, né? Não é nem a pregação, é a música, é um certo tom da pregação, que é cantado de uma certa maneira, é todo mundo se movimentando, que é uma igreja neopentecostal, e de fato, a gente filmou, eu lembro que a gente filmou durante 5 horas, parecia uma. Então você tem, é engraçado, ou seja, olha só, você vai relacionar o trabalho de fábrica, a condição, né, do corpo lá, atravessado por esse som e por esse hábito repetitivo, com esse da igreja evangélica, que também é uma outra qualidade de som, o corpo também é tomado por alguma coisa que é sonora também. Então, tem uma coisa aí que é interessante, né? Eu não sei se alguém investigou isso, né? Na produtividade, né? É, É diferente, né? Quando ela não é totalmente racional, né? exato. Porque eu fiquei pensando assim, peraí, 5 horas que parece uma, 5 horas que parece 1 hora, porque é tudo muito, é, é tudo muito pesado, né? E tudo depende de várias outras coisas para acontecer, né? Então, tipo, é, é, é quase como se estivesse dentro de um filme de comédia mesmo, né? E que você tivesse que seguir esquetes, né? Assim, tipo, dentro desse esquete, né? Que vai ser a célula dentro da fábrica, mas na verdade, aqui, esse cenário vai ser para representar isso, né? Muito louco. Não, o Francis reforça apenas eh, aquela personagem operária diante do espelho, Uhum. né? Primeiro entra em transe e depois ela passa a repetir os movimentos da máquina, né? Aquilo é maravilhoso, aquela cena é fantástica, né? Com os exemplos que você citou de questões pessoais, né? De sofrimentos pessoais, né? Inclusive de sua mãe, né? É, é isso mesmo, rapaz. O corpo humano não aguenta, não, mano, né? A máquina também não aguenta, mas ela é mais forte que a gente, né? E depois nós somos mais complexos, tem a questão emocional, né? Que às vezes a gente não domina, ela nos domina, né? O negócio é sério, é sério. Não é de brincadeira. Você toca em feridas profundas, né? De uma maneira brilhante. Beleza, França. Valeu, obrigado. Que legal. Isso aí. E mais quer falar? A gente também tem que encaminhar para o final, que o Centro de Cultura precisa fechar. Nossa Aline Guerreira abriu a sala hoje para a gente, para receber o nosso projeto. Querem falar? Que não? Obrigado. Então eu também vou agradecer o pessoal que está aí em casa, agradecer muito o Francis por ter vindo. Gente, ele chegou 4h40 da manhã, né? Tipo, eu esqueci na hora que eu vi ele fazer tantos anos, nossa, como você é alto, aquele cobertorzinho do ônibus não deve ter coberto nem. Enfim, e aí
Agradecer todo mundo que está aí com a gente também. Ó, a maioria dessa galera mora em Petrópolis, mas eles não saíram de casa porque está frio e aqui está quentinho, olha só. Então tá bom, pessoal. Obrigada, boa noite. Paizão, Boa noite. brigadão. Bibi, Beijo, filha Bianquinha, parabéns pelo Lilian. mestrado. Falou. Beijo, obrigada, Obrigada. pessoal. Valeu. Bibi não quer falar nada? Ela tá tímida demais. Ela mandou mensagem: mãe, não sei o que falar, tá todo mundo falando de mim, eu tô com vergonha. Beijo, pessoal. Tchau, Brigadão. tchau. Boa noite. Boa noite. Francis, um Tchau, abraço. tchau. Abraço. Obrigada, pai.